Agora vamos falar do uso do apóstrofo S quando o substantivo está no plural. Pam, pam, pam. Vamos ver como é que vai ficar. Então, gente, lembra daquele exemplo do menino? Então, se a gente pegar, aqui ele ficava, né? A bicicleta do menino, the boy's bicycle. Agora, e se for as bicicletas dos meninos? Então, the boys, né? The boys tá no plural, certo? Os meninos. Então, você vai, nesse caso aí, quando o substantivo tá no plural, você não vai acrescentar o S, você vai acrescentar só o apóstrofo, tá? Então, vai ficar the boys' bicycles. The boys' bicycles ou então the boys' bikes, né? The boys' bikes. Tanto se for um menino só, ou se for vários meninos, vai ser a mesma pronúncia, tá? Então, the boys' bike vai ser a mesma pronúncia que the boys' bikes, tá bom? Mas esse se refere, gente, ao plural dos substantivos que terminam em S, tá? Porque há plurais que não terminam em S. Por exemplo, se você pega a palavra woman, né? Woman, que é uma mulher, women é o plural de woman, né? Então, aí nesse caso, se eu falasse assim, women's clothes, né? Women's clothes. Então, as roupas de mulher, né? Que você vê assim nas lojas, women's clothes, né? Ou men's clothes, né? De homens também. Então, aí no caso, a gente tem que colocar o apóstrofo S, tá? Porque women não termina em S, tá? Agora, gente, e se o substantivo já termina em S? Ou seja, ela não tá no plural, mas a palavra termina em S. E aí? Aí vai ficar a escolha do freguês, tá? Aí você pode pôr o apóstrofo S ou você pode pôr simplesmente apóstrofo, tá bom? Como, por exemplo, na palavra boss, né? Que é chefe. Boss, my boss, meu chefe, tá? Então, se eu quero falar o nome do meu chefe, por exemplo, aí eu falo my boss's name. My boss's name. Ou então eu coloco o apóstrofo S e aí vai ficar com a mesma pronúncia. My boss's name. Tá bom? Se a palavra que termina em S está no plural. Então, por exemplo, pega o singular, boss, né? A palavra boss, chefe. E no plural, bosses, né? Então, aí no plural vai ficar my boss's cars, né? Porque aí no caso é o quê? São dos seus chefes, né? Então são os carros dos seus chefes, tá? Tudo tá no plural. Os carros dos meus chefes, né? Os carros dos meus chefes. Então, my boss's cars. Agora, gente, e se o nome próprio termina em S? Porque a gente viu os exemplos aí com Mary e Peter, né? Então, nenhum dos dois termina em S, certo? Então, a gente teve que pôr o apóstrofo S. Agora, se o nome já termina em S, você vai poder fazer dos dois jeitos. Você pode colocar só o apóstrofo, por exemplo, no nome Thomas, né? Então, se eu falo a namorada do Thomas, né? A namorada do Thomas. Então, eu vou falar Thomas' girlfriend. Thomas' girlfriend. Tá? Então, põe só o apóstrofo. Agora, você também pode colocar o apóstrofo S, tá? Só que aí a pronúncia vai ser diferente. Vai ficar Thomas's girlfriend. Thomas's girlfriend. Thomas' girlfriend, tá? Com só o apóstrofo. E Thomas's girlfriend, com o apóstrofe S. Pra falar a verdade, nos Estados Unidos, eu nunca escutei a pessoa falando só Thomas' girlfriend, tá? Eu sempre ouvi as pessoas falando Thomas's, James's, Travis's mother-in-law. Travis's mother-in-law. Então, é a sogra do Travis. Travis's mother-in-law. Então, é como se você acrescentasse um cis no final das palavras. Então, Travis's, James's, Thomas's. Agora, gente, vou falar com vocês. Com a palavra amigo, eu devo dizer que raramente eu escuto as pessoas falando assim, he's Sarah's friend. He's Sarah's friend, tá? Então, ele é o amigo da Sarah. O que a gente escuta as pessoas falando muito, aí, I'm sorry, gente, vai confundir vocês um pouquinho, mas só pensa assim, que geralmente você vai ver isso com a palavra amigo, tá? Então, eles, na língua falada, eles vão falar mais assim, he's a friend of Sarah's. He's a friend of Sarah's, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu tô me apresentando pra alguém e eu quero falar, oi, eu sou amiga da Kate,
tá bom? Então, em vez de eu falar assim, Hi, I'm Kate's friend, não tá errado, tá? Você pode falar assim também, Hi, I'm Kate's friend. Aí o que você geralmente escuta as pessoas falando é Hi, I'm a friend of Kate's, tá bom? Hi, I'm a friend of Kate's. Então, desculpa, eu tive que mencionar essa frase aqui porque é muito usada, tá? Mas geralmente você vai ver então com a palavra amigo. Então a gente pode falar Sarah's friend, né? Por exemplo, I'm Sarah's friend, eu sou amiga da Sarah, ou I'm a friend of Sarah's. I'm a friend of Sarah's. Então, essa última frase, I'm a friend of Sarah's, a gente escuta mais na língua falada, tá bom? Gente, outra coisa também que eu tenho que mencionar é que a gente também pode usar, não só com nomes próprios, mas nomes de cidades também, de países, tá bom? Se eu quero falar os restaurantes de Londres, London's Restaurants. London's Restaurants, tá bom? Outra coisa que é importante falar é que, além disso, a gente tem casos quando tem um adjetivo também. Por exemplo, a casa linda do meu irmão, tá? A casa linda do meu irmão. Então, como é que vai ficar? Vai ficar My brother's beautiful house. My brother's beautiful house. Então, quando tem adjetivo, ele vai seguir a mesma regra de adjetivo em inglês, que é o quê? O adjetivo vem sempre antes do substantivo, né? Então, o substantivo aí é casa, então o adjetivo que qualifica a casa vai ser sempre antes. Então, vai virar My brother's beautiful house. Outra coisa também legal de se falar é que eles usam muito em inglês a gente não falar o substantivo porque fica subentendido. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu tô indo pra casa da Maria, tá? Então, eu posso falar assim, I'm going to Mary's. I'm going to Mary's. Tá? Por quê? Tá subentendido que é a casa da Maria, tá bom? Então, I'm going to Mary's. E é por isso, gente, que a gente vê, por exemplo, em nomes de restaurantes, de marcas, a gente vai ver esse apóstrofo S. Por quê? Porque, igual, por exemplo, McDonald's, né? Não tô fazendo propaganda do McDonald's, hein, gente? Não gosto. Mas, por exemplo, McDonald's. Por que chama McDonald's? Por que tem esse apóstrofo S? É porque é o quê? Os hambúrgueres do McDonald's, tá? Então o nome do cara é McDonald e McDonald's tá subentendido que é McDonald's Hamburgers, né? Os hambúrgueres do McDonald's, tá bom? E essa então foi a segunda parte do nosso vídeo do apóstrofo S. Não se esqueçam, gente, de assistir a parte 1, tá? Tá aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido. Se vocês gostaram, dê uma curtida, compartilhe com os amigos. E no sábado a gente vai ter a nossa quarta live, esse sábado agora, né? Dia 27 de março. Às 4 horas no Brasil e às 9 horas na Finlândia, nós vamos ter uma aulinha de listening, tá? De praticar, escutar inglês. Então, a gente vai escutar todas as frases, praticar todas as frases que a gente treinou na aula 1, 2 e 3. Nos vemos lá! Tchau, tchau!